Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez vamos estudar as novas doutrinas e o movimento operário do século XIX, tá? Quer entender tudo sobre o que foi cartismo, ludismo, socialismo, comunismo, anarquismo, todos os ismos do século XIX? Então não perde essa série de 2, 3 vídeos aí que a gente vai ter, tá? 2, 3 vídeos, porque eu ainda não gravei, eu não sei quão longo vai ficar, né? Então, provavelmente 2, mas vai que tem 3. Então, assiste todos os vídeos de novas doutrinas do movimento operário se tu quer entender tudo isso. Antes de mais nada, curte o vídeo, comenta, o que tu acha aí sobre todos esses ismos, né? Compartilha com a galera, pra galera entender de uma vez por todas o que significa cada uma dessas coisas. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos embora então! Vamos começar pelo movimento operário. Vamos começar pelos movimentos que vão permear ali o início do século XIX na Inglaterra. Bruno, o movimento operário não começa em 1848 com o Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels. Não! O movimento operário é mais antigo do que isso. Por quê? Porque o movimento operário, vocês têm que entender comigo que o embrião dele ele vai surgir junto com a Revolução Industrial. Ele vai surgir junto com a classe operária. Faz sentido, não faz? A partir do momento que a gente vai ter a classe operária trabalhando de maneira compulsória, trabalhando em longas jornadas, péssimas condições de trabalho, né? Essa classe operária vai começar a perceber que está trabalhando em condições análogas à escravidão, vai começar a se revoltar e é aí que começa o movimento operário, certo? Então, a gente vai ter, é claro, no início ali do século, no meio do século XVIII, né, com o início da Revolução Industrial ali na Inglaterra, 1750, a partir dali, a gente vai ter, é claro, um movimento muito fraquinho, porque está tudo começando, é tudo muito novo, as pessoas estão se acostumando a esse modo de viver. Com o passar do tempo, a gente vai ter maiores focos de rebelião. E a gente vai ter, então, no início do século XIX, a resistência dos operários se concretizando. A gente vai ter movimentos organizados. A gente vai ver que não foi bem assim. Começando por ludismo, que vai começar em 1811 na Inglaterra. O que foi o ludismo? O ludismo foi um movimento que ele tem a seguinte prerrogativa. Antes da Revolução Industrial, quando a gente tinha manufaturas, a gente tinha um cara que sabia muito, né, como fazia o processo do trabalho, ele ensinava para os aprendizes aprendiam, conforme eles progrediam na carreira ali de artesãos, manufatureiros, eles criavam suas próprias manufaturas, ensinavam para outras pessoas, a gente tinha as ligas, a gente tinha as ranças, lá isso é antigo, lá da Idade Média, né, mas algumas coisas permaneceram, né, essas associações de manufatureiros e tal, e a gente tinha várias manufaturas. Quando tinha isso, cara, todo mundo tinha emprego, todo manufatureiro tinha a sua própria manufatura, era dono, né, daquelas unidades manufatureiras, era dono dos meios de produção. Quando chega a Revolução Industrial, os enclosures, os cercamentos, vem toda aquela massa do campo para as grandes cidades trabalharem nas indústrias, que agora tem várias máquinas, máquina a vapor do James Watt, máquina de tecelaria, né, o carvão, tudo isso, quando isso começa a acontecer, aqueles manufatureiros, né, aquela galera que trabalhava com manufatura, que tinha o controle dos meios de produção, vai perder isso. Por quê? Porque agora a gente tem um cara muito rico, o dono, né, daquelas terras, né, o dono daqueles campos que foram cercados, ele vai comprar todas, né, todas as manufaturas, né, ou enfim, ou um grande dono de manufatura lá vai comprar todas as manufaturas e assim vão ser formadas as fábricas. E os donos, né, e aprendizes de manufaturas anteriores vai sobrar para eles o quê? Apenas a possibilidade de vender a própria capacidade de trabalho. E aí, cara, o que eles vão pensar? Quando era manufatura, estava tudo bem, agora veio essas máquinas desgraçadas e roubaram aí toda a minha possibilidade de eu fazer a minha própria tecelagem. E aí a gente vai ter o Ned Ludd, né, por isso que o nome é ludismo, organizando, entre aspas, né, não foi muito bem organizado, esse movimento de quebra de máquinas, né? Então hoje em dia a gente pode rir desses caras e dizer, meu Deus, né, que idiotas, foram quebrar as máquinas em vez de descontar nos patrões. Mas para a época fazia sentido, né, galera? Fazia sentido. O que trouxe toda a miséria, o que trouxe toda a exploração? As máquinas foram o motivo de toda essa mudança, né, do processo produtivo. Então a gente vai ter a responsabilização
das máquinas. Então esse ato, né, de quebrar as máquinas é muito simbólico, né? É um momento de rebeldia. A gente quebra as máquinas, enfim, esses meios de produção, eles vão ficar, né, avulsos, eles não vão mais trazer lucro para o patrão, então de certa maneira também vai afetar os patrões, beleza? Não foram apenas quebra de máquinas, tiveram algumas greves, né, incêndios também, mas não tinha um projeto bem estabelecido, não deu muito certo, tá? As décadas vão passando e aí, né, quando a gente chega ali para os anos de 1838, a gente vai ter o início do movimento conhecido como cartismo na Inglaterra também. Bruno, por que tudo acontece na Inglaterra? Porque a Inglaterra foi a primeira a se industrializar, tá? Então, esses movimentos operários, obviamente, vão acontecer primeiro na Inglaterra. Tá? Antes da gente falar do cartismo, eu quero conversar com vocês sobre os trade unions, né, da década ali de 1820, 1830. Vai ter um carinha chamado William Lovett, né, que era discípulo de um outro carinha chamado Robert Owen, ambos pensadores e, enfim, pessoas influentes na sociedade. Esses dois vão conversar e vão começar a mobilizar a população. O William Lovett vai organizar, vai ser um dos fundadores da primeira associação de trabalhadores da história, isso ali na década de 20, 30, tá, galera? Então a gente vai ter a formação dessas organizações, dessas associações de trabalhadores, também conhecidas como trade unions, que serviriam então para organizar o trabalho, organizar a mobilização social, principalmente. Como que a gente vai reivindicar o que a gente quer, a classe operária, como que ela vai reivindicar o que ela quer? Através dessas organizações, através de um movimento estruturado, tá bom, pessoal? Vai ser um embrião do movimento operário organizado. É a primeira vez que a gente vai ter a classe trabalhadora se organizando, né, se movimentando em pró da, enfim, da autonomia política, tá? E aí, essa autonomia política vai ser procurada principalmente nesse início através da emissão de cartas ao parlamento inglês, tá? Então, olha só, o que eles vão pedir nessas cartas ao parlamento? Nós queremos, né, eles vão listar todos os problemas que eles enfrentam nas fábricas e eles vão pedir principalmente participação política. E isso eu acho que é, ó, majestoso, né, cara? Porque hoje em dia a gente tem muito trabalhador que reclama pra caramba das condições de trabalho, mas não se envolve na política. E lá em 1820, 1830, já tinha gente, né, envolvida e que tinha essa consciência de que com a política vem a transformação e de que com o monopólio da política pelos grandes, né, produtores, pelos grandes empresários, eles nunca iam conseguir, né, as reivindicações que eles faziam. Então a gente vai ter, dentro dessa primeira carta do povo, né, várias reivindicações, entre elas o sufrágio universal, o fim da prosperidade de composição parlamentar, que já... peraí, Bruno, não entendi o que é isso. Então vamos lá. Prosperidade de composição parlamentar quer dizer o seguinte: se eu tenho, né, esse grupo de empresários, de burgueses, de grandes proprietários de terras, e a gente tem um grupo minoritário, né, de trabalhadores, como que vai funcionar? Para funcionar o parlamento, a gente precisa de ter uma composição parlamentar maior, próspera, né? Então não permitir aí a participação do grupo minoritário. E aí os trabalhadores vão ficar a pé da vida. Cara, como assim? Isso tem que terminar? Os trabalhadores, mesmo em minoria, precisam poder participar das decisões. Não podem ser decisões unilaterais, apenas do grupo, enfim, majoritário, tá? Então a gente vai ter essa sendo uma das reivindicações, tá? Eles queriam a heterogeneidade, né, do parlamento, beleza? Eles também pediram a igualdade dos distritos eleitorais. Como que funcionava na época? Bairro de rico tem mais importância para a votação, bairro de pobre tem menos importância. E aí eles queriam acabar com essa vantagem. Como assim? O bairro de rico, só por ser bairro de rico, vai ter mais importância? Não faz o menor sentido, né? Então a gente vai ter aí essa organização de algumas reivindicações, sobretudo políticas. Participação política é uma coisa que eles vão pedir bastante, tá? Então esse embrião do movimento operário vai ficar mandando essas cartinhas aí pro parlamento e o parlamento vai olhar e vai fazer o quê? Nada. O parlamento não quer, né, nenhum tipo de, enfim, não quer atender nenhuma das reivindicações dos operários, dos trabalhadores. Beleza? Os anos vão passar um pouquinho, a gente vai chegar ali
no auge desse movimento em 1840, 1842, quando a gente vai ter uma petição sendo assinada por mais de 3 milhões de operários, 3 milhões de pessoas na Inglaterra, tá? Essa petição vai ser enviada para o parlamento e recusada, o que vai gerar uma grande greve geral. A gente vai ter o recrudescimento, né? O que é recrudescimento, Bruno? O aumento da proporção, né? O recrudescimento, então, desse movimento ao longo da década de 40. E aí, né, a gente vai ter em 1847, 1848, uma grave crise, né, que somada a toda a Primavera dos Povos que está acontecendo na Europa continental, vai fomentar uma nova petição, né, que vai ser assinada aí por 5 milhões de pessoas. Olha que doideira, né? E aí a gente vai ter o parlamento negando essa nova petição, protestos sendo então organizados, né? Como assim, 5 milhões de pessoas e vocês vão contra? E esses protestos vão ser reprimidos com violência, tá, galera? E então a gente vai ter o fracasso do movimento cartista, tá? Que apesar de ser o fracasso, né, vai ser o precursor da organização política da classe operária, o precursor, né, desse movimento organizado, orquestrado, né, de reivindicações. Beleza, galera? Foi o primeiro movimento organizado e vai ser aí um grande marco para a história do operariado. Tá bom, pessoal? Apesar de não ter dado certo. Espero que você tenha entendido. Na próxima aula a gente vai falar de todos os ismos, né? Marxismo, socialismo, comunismo, é tudo igual ou tem diferença? Vai para a próxima aula que eu te conto tudo. Beijão, te vejo lá.